O episódio de hoje nos leva ao tempo de Neemias, mas não à reconstrução dos muros, e sim muito antes aos tempos do rei Asa, em Judá, quando o profeta Azarias levantou a voz para reacender a fé de um povo cansado. Esta história, relatada em 2 Crônicas 14 a 15, fala de um rei que aprendeu a depender mais do Deus invisível do que dos exércitos visíveis. Uma lição que ainda hoje toca o coração de quem se sente cercado por lutas e incertezas. As colinas de Judá se tingiam de dourado à medida que o sol se punha sobre Jerusalém. Era um tempo de inquietação. Asa, o rei, jovem ainda, caminhava sobre as muralhas do palácio, observando o horizonte. Seu coração se agitava com medo e esperança. Há poucos anos havia restaurado o altar do Senhor e tirado do reino os ídolos que haviam florescido durante o reinado de seu pai. O povo, inicialmente desconfiado, começava a erguer de novo as mãos em oração. Mas agora, mensageiros chegavam do sul com notícias terríveis. Zera, o etíope, atravessara a fronteira com um exército numeroso, quase 1 milhão de guerreiros e 300 carros de ferro. Judá, pequeno e frágil, parecia condenado. Majestade, disse um de seus capitães, curvando-se diante do trono, nem nossos arcos, nem nosso ouro poderão sustentar tamanha batalha. Eles são como um enxame sobre a planície. Asa respirou fundo. Seus conselheiros recomendavam aliança, suborno, fuga, qualquer coisa, menos confiar apenas em Deus. Mas ele lembrava-se das palavras de seu avô Davi, que nos Salmos dizia que a vitória vem do Senhor dos Exércitos. Aquela noite, Asa desceu sozinho ao pátio interno do templo. A lua prateava o altar e o silêncio só era quebrado pelo estalar distante das tochas. O rei se ajoelhou e orou. Senhor, murmurou, ninguém além de ti pode ajudar, tanto ao poderoso como ao fraco. Ajuda-nos, ó nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome marchamos contra esta multidão. Não é a nossa força, é a tua honra que defendemos. Alguns oficiais acompanharam o rei de longe e sussurraram entre si. Nunca houve rei assim, disse um, com admiração e espanto. Outro retrucou. Ou ele é tolo, ou verdadeiramente santo. Quem entregaria seu reino a uma oração? Mas o amanhecer viria para provar a resposta. O dia da batalha chegou. O campo de Zefatá, ao sul de Maressa, tornou-se o palco de um confronto desigual. O vento trazia poeira e cheiro de ferro. Asa ergueu os olhos e viu o mar de escudos inimigos se mover como um rio escuro. Mesmo assim ergueu a voz através das fileiras. Homens de Judá, o Senhor luta por nós. Não olhem para o número deles, olhem para o Deus que vai adiante do seu povo. Uma onda de coragem percorreu o exército, não por bravura própria, mas por fé emprestada da confiança do rei. O que se viu em seguida ninguém soube explicar inteiramente. O texto antigo diz que o Senhor feriu os etíopes. Se foi confusão entre os inimigos, uma tempestade repentina ou simplesmente o medo enviado ao coração deles, ninguém soube dizer. Mas, ao final, o enorme exército de Zera se dispersou em fuga, e os homens de Judá voltaram triunfantes, carregando mais fé do que espólios. Asa, ao voltar a Jerusalém, não ergueu estátuas de si mesmo, ergueu louvores. As ruas ecoaram com cantos de gratidão. O Senhor é Deus conosco, repetiam as vozes dos soldados e das mães nas portas das casas. Pouco depois, um homem simples, envolto em um manto gasto, veio ao encontro do rei. Era Azarias, filho de Odede, profeta enviado por Deus. Encontrou Asa à sombra das muralhas, e suas palavras caíram como luz sobre o coração do rei. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, disse Azarias com voz firme. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Asa ouviu em silêncio. Depois sorriu com lágrimas nos olhos. Então, profeta, nós o buscaremos com todo o coração. Que Judá inteiro saiba, nunca mais serviremos a outros deuses. Convocou então o povo, sacerdotes e anciãos. Purifiquem-se as aldeias, arranquem os ídolos, restabeleçam o altar do Senhor. As famílias começaram a sair às praças, quebrando imagens, reconstruindo altares antigos e entoando salmos esquecidos. O som das harpas voltou a ecoar no templo. Houve festa e paz. Durante anos, Judá descansou porque o coração de Asa foi totalmente do Senhor. Mas os anos passaram e os ventos mudaram. Um novo perigo surgiu do norte. O rei de Israel, Baasa, fortificou Ramá para cortar o comércio e o caminho das caravanas vindas de Jerusalém. Asa, mais velho e acostumado à prosperidade, temeu perder o que havia ganho.
Desta vez não orou primeiro, mandou mensageiros ao reino da Síria e enviou tesouros do templo como suborno, pedindo que Ben-Hadad atacasse Israel e liberasse suas rotas. O plano funcionou aparentemente. Baasa recuou e Ramá foi abandonada. Asa venceu, mas algo dentro dele se quebrou. O profeta Hanani veio encontrá-lo. Seu semblante era grave, mas compassivo. Por que confiaste no rei da Síria? Perguntou. E não no Senhor teu Deus? Não foi ele quem te livrou dos etíopes e dos líbios, infinitamente mais numerosos? Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar sua força àqueles que têm o coração íntegro para com ele. Nisso, Asa, procedeste insensatamente. O rei, tomado de orgulho, irritou-se com as palavras e mandou prender o profeta. Distraído por guerras e obras, não percebeu que sua fé, outrora firme, enfraquecia lentamente. Anos depois, quando a velhice chegou e uma doença tomou-lhe os pés, Asa teve tempo de refletir. O trono, o ouro e a glória tornaram-se frios e vazios. Então recordou-se da noite em que havia se ajoelhado no templo, sozinho, com um exército inimigo às portas. Lembrou-se de como Deus interviera, e lágrimas lhe brotaram dos olhos cansados. O cronista antigo registra que, ainda doente, buscou a ajuda dos médicos, mas não buscou o Senhor. Talvez tenha sido o seu último erro terreno, mas seu coração, de algum modo, continuou pertencendo àquele em quem um dia confiara com toda a força. Morreria como um rei amado e lembrado pela fé que restaurou Judá quando tudo parecia perdido. A lição do reinado de Asa ecoa através dos séculos como uma canção alternada de fé e advertência. Nos dias de vitória, sua confiança foi exemplo. Em tempos de conforto, sua autossuficiência tornou-se espelho de nossas próprias distrações. Ele nos lembra que o coração pode se afastar de Deus não apenas pela rebeldia, mas também pela gratidão esquecida. Sua primeira oração, curtinha, sincera, desesperada, liberou poder maior do que exércitos. Já sua segunda decisão, calculada, orgulhosa, fria, selou o fim de uma era de paz. Hoje, em um mundo sitiado por medos diferentes, somos chamados à mesma confiança. Talvez o exército inimigo se chame ansiedade, diagnósticos, dívidas ou solidão. Talvez não haja multidão estrangeira à vista, mas há batalhas silenciosas travadas dentro do espírito. Como Asa, cada pessoa enfrenta momentos em que precisa escolher entre a estratégia e a entrega, entre confiar nos próprios recursos ou ajoelhar-se e dizer: Senhor, só Tu podes ajudar. Quando o medo vier, lembre-se deste rei que venceu não pela espada, mas pela oração, e que nos ensina que é melhor depender de Deus no deserto do que prosperar sem Ele no palácio. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam fortalecidas pela fé que vence as maiores batalhas.